Monja Coen, em uma live com a Kelly Ki, dá uma olhada no que ela disse. Eu acho que é uma ideia muito boa. Eu não sou vegana, mas eu acho que talvez seja o futuro da humanidade. E elas falaram muito mais. Eu sou o Ricardo Laurino e você está no Momento Veg. Olá pessoal, olha essas lives, hein? É live pra tudo quanto é lado, todo mundo falando de tudo e o assunto veganismo sempre vem à tona. E dessa vez foi numa live com a Kelly Ki, que tem perto de 4 milhões, se eu não me engano, de seguidores. Aqui 4 milhões, o quê? Dá uma olhada, são 8 milhões. E num papo sobre vários assuntos, 10 minutos foram sobre essa questão. E aí vocês já sabem, né? Vamos lá? Olho na tela. Tô muito contente em ter a minha convidada de hoje. O dia a dia é tão doido, tão rápido, que a gente não percebe quem tá aqui do lado precisando. E isso se torna um ciclo do bem, né? Você considera o veganismo, né, nessa questão de tentar melhorar o planeta? Você considera? Bom, primeira coisa, elas já entrou, elas estavam falando de como melhorar o mundo, né? Um ciclo do bem. E aí a pergunta veio: você considera o veganismo nisso? Eu quero só fazer um detalhinho aí para você que não é vegano e reclama que os veganos se acham melhores. Mas as pessoas aqui ficam conectando essa questão aí de ser melhor ou pior. Não vem com essa que, vegano quer dar um admitido e tal. Não é bem assim, ó. Elas estão comentando. Eu acho que é uma ideia muito boa. Eu não sou vegana, mas eu acho que talvez seja o futuro da humanidade. E que é bom que esses primeiros veganos que ela usou minha frase, aí... não é minha frase, não vou roubar. Eu uso bastante, não sei de onde veio, mas eu acho muito legal. O futuro é vegano, mas vamos continuar ouvindo. Desenvolvendo teorias e desenvolvendo uma divulgação muito interessante. A Sua Santidade, o Dalai Lama, ele não é vegano, ele nasceu num país muito frio, que a maior parte do ano não tem verdura nenhuma. E eles vivem só de carne. Carne e da gordura do bichinho lá que eles comem, que eles fazem um chá de manteiga, né, que é para poder ter calor no corpo e se alimentar. E ele foi morar agora, depois da China invadir, desde 1950 mais ou menos, ele mora na Índia. E na Índia a maioria, grande parte da população é vegetariana, algumas veganas, outros vegetarianos. E ele disse assim: talvez um dia eu me torne vegetariano. Eu vejo grandes vantagens nessa direção, mas eu fui criado de outra forma, né? Então... Primeira pausa aí, primeiro parênteses um pouco mais longo do que ela falou. Bom, na primeira parte da fala dela, a gente pode pegar como exemplo aquela ideia de que muita gente diz: mas ser vegano não dá, e se você morasse num lugar longe, distante, estivesse numa ilha deserta... Bom, criam contextos que não é a realidade da pessoa. Eu não sei a realidade no Tibete, como é exatamente a questão nutricional, alimentar, mas o fato é que o veganismo leva muito em conta o contexto que você vive e a tentativa de fazer o máximo possível. Ou seja, você que está me assistindo aí, não mora no Tibete, não está numa ilha deserta. A gente pode fazer uma escolha diante do contexto em que a gente vive. E depois ela comenta que ele muda para a Índia e lá acha que de repente algum dia ele vai ser vegetariano. Bom, eu vou falar mais sobre isso, sobre essas questões de escolha e tudo mais, mas aí o contexto mudou. Ele já poderia, ainda mais sabendo dos benefícios e tudo que pode, e vivendo num país em que é possível. Aliás, não estou nem debatendo questão religiosa, ele como líder espiritual não tem nada a ver com isso. É a questão prática, a questão de que a gente pode ter uma relação diferente. Vocês vão ver, eles falam mais sobre isso. Essa live aí tem algumas coisas legais, você vai ver, vai dar pra gente falar bastante coisa. Há maneiras de que talvez no futuro a gente vai ter que plantar mais. E plantação não só de soja para alimentar gado, por exemplo, ou de milho para alimentar gado, mas alimentar de produtos variados para nós seres humanos. E as áreas de... E talvez a gente possa ter as vaquinhas soltas, os boizinhos né? soltos. Você sabe que eu venho tentando abandonar alguns alimentos, assim. Bom, vamos lá, antes da Kelly Ki falar. Essa ideia de plantação é bom lembrar, a gente pode diversificar muito mais, tem sistemas
muito efetivos e eficientes de plantação, como as agroflorestas, que tem uma produção muito vasta, e com isso a gente teria a possibilidade de recuperar várias áreas de floresta, onde a vida selvagem ganhasse de novo seu espaço. Aliás, a gente está vendo muita coisa acontecer com essa história da pandemia e da diminuição, né, da atividade humana, como a natureza vai se expandindo e tentando buscar de novo os seus territórios. Mas vamos lá, vamos ouvir o que a Kelly aqui tem a dizer. Eu venho tentando abandonar alguns alimentos assim de origem animal, né, para evoluir mesmo como ser humano, me sentir bem comigo mesma, sabe? Né? Para ser mais coerente até com meu filho, quando eu digo, ai, que peixinho lindo, como é que eu tô comendo peixinho, que eu tô falando peixinho lindo? É tão incoerente para mim. Aí, mas assim, eu tenho uma educação diferente, então uma luta todo dia comigo mesma, tentando mudar os meus hábitos, né, para ser melhor. A carne vermelha, por exemplo, eu já abandonei há alguns anos, a lactose eu venho abandonando há uns anos, e assim eu pretendo evoluir. Não sei se o veganismo vai ser para mim. Olha, aí tem alguns elementos legais para a gente falar. Primeiro, é sobre aquela questão dessa relação que a gente tem com os animais. Ao mesmo tempo que a gente acha eles bonitinhos, a gente tem aquilo que eu sempre falo, né? Aquele impulso natural de vê-los com compaixão, com benevolência. E do outro lado, a gente esquece completamente como é a nossa relação com eles em outros aspectos. E isso quando a pessoa para pensar, como aquele que comentou agora, percebe a contradição e dá uma sensação muito ruim. E aí logo depois ela apresenta os modelos que fazem com que a gente mantenha esse processo. Que é o quê? Ah, eu fui criada numa cultura, eu não sei se isso é para mim. Ela apresenta as dificuldades que realmente existem, mas como as coisas que vão frear esse processo. E aí vem a grande questão. Eu vou até tirar o fone aqui. Vem a grande questão. Falando agora para os veganos, como lidar com essa situação? Eu conheço muita gente que diria na hora, olha aí a contradição, e exige uma postura, exige que a pessoa encare de frente essa contradição e mude na hora. E caso ela não faça, é porque é hipócrita, é porque isso e porque aquilo. E eu pergunto, o que adianta? Nós, como veganos, qual que é a melhor coisa a fazer? É estimular, é encorajar, é entender que as pessoas têm suas dificuldades específicas, têm seus medos, medo de perda. Os animais não têm nada a ver com isso? É verdade. Mas a questão não é se a gente tem razão ou não. A questão é se a gente vai conseguir fazer com que a pessoa dê seus passos mais seguros, mais firmes e fazer que com isso a gente tenha resultados para os animais. A pessoa assumindo, identificando as suas dificuldades, mas sendo encorajadas, sendo empurradas para algo que eu costumo dizer que é irresistível, que é o veganismo. Essa é uma grande questão, que eu vejo muitos debates em relação a gente tem que mostrar que a pessoa está sendo incoerente, hipócrita, mas o que vale para nós não é mostrar isso ou não, é estimular a pessoa a mudar, para que ela perceba que essa contradição, ela pode sim vencer e viver da forma que aquele que mesmo comentou que seria melhor para ela, a que faz mais sentido para aquilo que ela pensa e daquilo que ela gostaria de viver no seu dia a dia. Vamos lá, vamos ouvir mais, mas é bem importante isso, a nossa postura em relação a essas questões. Não estou dizendo que a gente não deve apontar, mostrar, mas mais do que tudo é estimular, fazendo com que essa sensação ruim se transforme em uma força de alguma forma para que ela suplante e consiga vencer. Vamos lá, vamos continuar ouvindo. Uhum. Espero. É bom ter nutricionista, né? Todas as mudanças alimentares que nós fazemos, ainda mais com crianças, né? É bom ter nutricionista porque temos necessidades. Porque a gente tem que substituir, né? Nós, seres humanos, chegamos no topo da cadeia alimentar. Antes de falar do topo da cadeia alimentar, vamos lá. Não tem problema nenhum falar que precisa acompanhar, precisa de nutricionista. Na verdade, a população inteira precisaria. O que acontece é que talvez essa visão de que a gente precise mais é pela nossa cultura. A gente tem uma cultura alimentar baseada em alguns produtos e quando eles saem as pessoas têm dúvidas, têm dificuldades. Então, nesse aspecto, eu não vejo problema dizer que é bom ter um acompanhamento, criança, adulto, seja lá quem for. Mas é sempre bom pontuar que todos precisam, porque cá para nós, né, a gente vê que nutricionalmente falando, nossa população não está tão bem não. Vamos lá. Porque comíamos de tudo, absolutamente de tudo. Se nós vamos substituir um dos alimentos, a gente tem que ter aquilo que vai compensar o que aquele alimento provocaria no nosso corpo como saúde. Então, isso tem que ser acompanhado.
Eu não tenho nenhuma dieta muito especial, não. Aliás, isso é uma das coisas que eu não debato, tá, gente? Ah, porque nós somos o topo da cadeia, o ser humano cresceu e se desenvolveu por causa disso. A gente está falando do agora, o que a gente pode fazer e como a gente vai encarar o nosso contexto. Porque o contexto lá das cavernas, alguém questionou e saiu das cavernas, e a gente pode questionar de novo, e é o que a gente está fazendo, e sair desse modelo de exploração animal. Vamos lá. Mas prefiro não comer carne? Prefiro. Aliás, modelo de exploração que eu quero dizer é a nossa forma de encarar os animais. Não estou falando que tem um outro modelo de explorar, não, tá? Não vão me entender errado. Se eu puder peixe, então, eu tenho uma pena de peixe. Essa história de morrer asfixiado, ver uma pescaria, para mim, me parte o coração. Não é desesperador? Eu fico me colocando no lugar. Eu também. Eu não me ponho na mão do pescador, eu me ponho na mão do peixe. Aliás, sobre peixe, não é só dessa forma que eles morrem, não é só asfixiado. Eu fiz um vídeo aqui no Momento Veg mesmo, que fala sobre a forma que esses animais podem ser abatidos legalmente. A grande maioria deles é por asfixia, é por congelamento, sim. Quando eles pescam aquelas redes gigantes, eles já jogam direto para o convés, onde são resfriados, né? Onde são congelados na hora, porque o peixe, se você perceber bem, rapidamente a carne dele começa a apodrecer. E a outra forma é esmagamento, que na verdade não é legalizado, mas acontece por conta das toneladas e toneladas que são levantadas naquelas redes. Imagine o que acontece com os animais que estão ali embaixo. E muitos deles também são cortados ali na hora, são abatidos com pancada. É só procurar, você ver isso em qualquer documentário. Quando vai ver um boi sendo morto, eu não estou na mão de quem está matando o boi, eu tô me sentindo boi. Então, são coisas que para mim também são muito sensíveis. Mas você falou Desculpa, é que você falou sobre energia que você coloca nos alimentos. A forma que esses animais são abatidos é uma energia horrível que você está consumindo. Porque eles têm noção de. É interessante isso, né? A monja estava falando sobre a questão dela se colocar no lugar do peixe, se colocar no lugar do boi. É exatamente o que a gente estimula. E aí a pessoa não dá aquele passo. Eu entendo por que a gente fala, caramba, mas como assim? E é uma das grandes questões, né? Como que a pessoa para, pensa e entende, mas mesmo assim não abandona? Que herança cultural que a gente tem, né? Mas entra naquilo que eu falei. Não adianta a gente se frustrar e querer morder a mão. Não adianta. O que a gente tem que fazer para os animais é estimular. É fazer com que essa sensação se transforme em postura, em atitude no dia a dia. E cada vez mais a gente está mostrando que é possível. É por isso que eu sou muito positivo e concordo quando ela disse que o futuro da humanidade, ela disse provavelmente, eu digo com certeza, é o veganismo. Vamos lá. Ah, e tem energia, né? Falaram da energia, né? De toda a energia que vem em relação ao abate, que o animal sente, tudo isso que muita gente comenta que é uma realidade, né? Mesmo quimicamente falando, a gente sabe que o animal, quando percebe, ele acaba soltando várias substâncias químicas na carne, no corpo, por defesa, por desespero, e isso acaba indo para a carne que as pessoas consomem. Não só a carne, né? Outros produtos derivados dos animais. Eles sabem que estão sendo mortos. Ele vê o coleguinha dele sendo morto. Quando passa esses caminhões com porquinhos. Nossa, outro dia eu estava no avião e do meu lado sentou uma senhora que é dona de uma fazenda de porcos. Ela tem uma grande produção que exporta para o mundo inteiro. E ela disse assim, eles são tão lindos quando nascem, são tão cor-de-rosinhas, eu brinco com eles. Eu falei, mas depois você deixa matar todo mundo. Não tem sentido nenhum. Não é? Ela brinca com eles, ela tem uma afinidade. Gente, ela mata. Ela não mata, os empregados é que matam. Sim, é. E alguém come. E alguém come. Mas olha que interessante, né? Nesse aspecto, a monja fez uma diferenciação entre a pessoa que produz e a pessoa que consome. Mas são marido e mulher, é uma dupla sertaneja. Um não vive sem o outro. E fica essa sensação, né, de quem abate. Aliás, tem isso, né? Eu percebo que no movimento se debate assim. Ah, essa empresa aqui não dá para comparar, porque eles é que produzem, eles é que matam. Você quer comparar quem produz, quem mata, do que quem vende? Sim, é a mesma coisa, faz parte de todo um processo. É como se fosse um acordo. Ó, você mata e eu vendo? Não tem diferença, o processo é um todo. Vamos lá. Você sabe que diz que é uma minoria no mundo que é carnívora. É uma minoria de acesso à carne. Porque quem não... Imagine, quem é pobre... Falta de acesso, né?
Não tem acesso. É uma elite que come carne no mundo. Se a gente pensar nisso, o que a gente pode... Ah, mas peraí. Ela falou uma verdade que, olha, é inconveniente. As pessoas que não têm dinheiro não têm acesso à carne. É verdade. É uma parte pequena da população. Pequena não, é grande, né? Que come, que tem acesso diariamente à carne. Não é que as pessoas não comeriam, isso é importante dizer, porque é só vir dinheiro que as pessoas fazem o quê? Principalmente aqui no Brasil, churrasco. E isso é algo muito estranho, porque dizem que vegano é coisa de rico. Eu não entendo isso. É uma contradição clara e lógica, né? Que a monja falou e expôs aí. Mas por que então que a gente tem essa ideia? É porque estão surgindo novos produtos para facilitar essa galera que consome. E como ela falou, a galera que consome são pessoas que têm um pouco mais de condição financeira. Então é natural, inclusive tem que ser parte do movimento, a gente levar produtos para essa população que consome. Então quando tem gente que diz assim, mas esses produtos aí só atendem a um tipo... Não, não é que só atendem a um tipo de público. Tem vários produtos de vários tipos que podem atender o público que gasta mais, o público que gasta menos, o público que é algo mais elaborado, o que é simples. Isso tem que fazer parte do movimento, tem que fazer parte para que tenha acesso a todos. E no caso a monja expôs algo bem interessante, né? Quando a gente pensa no consumo de carne, de produtos de origem animal, o fato é que quem tem mais dinheiro é que mais consome. Então que a gente tenha cada vez mais produtos para essa galera. Na verdade que tenha para todo mundo, aliás tem, né? É só a gente estimular e mostrar para as pessoas, para elas saírem dessa ideia que precisa de carne. Mas vamos lá. Induzir para que toda a população não passe fome, que não haja fome nem miséria no mundo. Aí tem que se pensar o que fazer, né? Como que a gente atua no mundo pensando nesse coletivo. E isso não é muito difícil, né? Bom, já fala de não passar fome. A gente, ao invés de plantar para alimentar 70 bilhões de animais anualmente, a gente plantar para os seres humanos. E aí, diversificar. Bom, isso aí, tudo que você já sabe. O que a gente pode plantar e compartilhar para que todos tenham saúde e suficiência, né? Isso é muito importante, e a gente tem um longo caminho até lá, e é muito interessante quando a gente vê as pessoas abordando esse tema, e a gente às vezes até vê uma boa parte sendo até muito extremista nesse sentido, mas acho que é mais para chamar atenção, né? Para que haja uma mudança. Tem que tomar cuidado de não falar mal dos outros, né? Não exigir que os outros façam o que você está fazendo. Olha, aí é um ponto bem importante. Aquele que fala desse barulho, que é importante mesmo, né? Que extremistas... Eu não sei se é bem o termo, porque o termo extremista faz a gente imaginar outros patamares de ativismo e tal. Eu acho que ela mais quis dizer desse radicalismo que dizem, né? Esses veganos radicais, pô, mas nem um peixinho, pô, mas nem... E que a gente, de alguma forma, com isso, tá chacoalhando a sociedade. Mas aí a monja comenta algo que é interessante a gente pensar. Ela diz, mas a gente não pode exigir que as pessoas façam algo e que façam aquilo que a gente acredita que é o certo. Aí vem todo aquele debate, né? Mas e se fosse um crime contra a humanidade? Você não acha que a gente deveria exigir? E se fosse numa situação... Entra em todas as questões. O fato é que para a gente não perder o contexto todo, a gente tem que lembrar que não dá para comparar algo que é visto já pela sociedade ao longo do tempo, desenvolvido como algo criminoso, contra algo que a grande maioria das pessoas acha que é normal, que faz parte. Claro que a gente pode fazer esse tipo de comparação, mas tem que tomar um cuidado enorme, porque senão a pessoa pode achar que você está apontando o dedo para ela, dizendo o quê? Você é igual a um assassino, você é igual a estuprador. Qual a efetividade? Qual o resultado disso? Acha que a pessoa vai falar, é verdade, você tem razão, eu preciso mudar, eu sou um canalha? Não. E é nesse sentido que eu acho que a fala da monja traz alguns elementos para a gente pensar. Porque ser radical não é a gente exigir, não é a gente mostrar a pessoa, colocar contra a parede. Não. Ser radical é, inclusive, entender qual é a melhor forma de alcançar cada uma das pessoas. Isso sim é radical, é você abrir mão daquela vontade que você tem de falar, daquela vontade que você tem de expor e entender quando você vai falar, quando você vai expor, como você vai falar e como vai expor. Isso é a maneira mais radical que a gente pode ter de ser veganos, que é entendendo a melhor forma de ser efetivos para os animais. Essa é uma grande questão, não é simplesmente eu sou assim, é isso aqui, vai, tem que ser.
porque provavelmente você está atendendo a tua frustração, a tua vontade de mudar o mundo, mas esquecendo que essa vontade muitas vezes pode afastar e trazer para nós aquela ideia de que esses veganos chatos, eu não quero nem saber, e aí misturam a pessoa ao próprio movimento. Vamos lá? Eu tenho um praticante na minha comunidade, é um ator até. Na hora que ele ficou veganíssimo, e ele mandou alguma coisa de veganismo para mim, e eu falei para ele, olha, a cenoura está viva. A cenoura é um ser vivo, porque nós não ouvimos ela gritar na hora que você arranca da terra. Não significa que ela não tenha gritado também. É que nós não reconhecemos. A gente se identifica mais com os animais do que com os vegetais. Mas está tudo vivo. No planeta está tudo vivo. Você pega uma batata, alface, a gente fala uma cabeça de alface, quer dizer, você decepou uma cabeça. Você arrancou uma cabeça. Então, se você pensar nesses termos, é tudo vida. Nós vivemos de outras vidas. Vamos lá. Esse é um daqueles pontos difíceis, né? Porque eu acho que existe um equívoco quando as pessoas pensam em vida e capacidade de sofrer, capacidade de ser senciente, de ser senciente. Uma coisa é a vida, e a vida não necessita que a gente tenha essa capacidade. Um organismo pode viver não necessariamente precisando dessas capacidades, de sentir dor, de sofrer. Isso são características que os animais, como seres humanos, têm, possuem. Então, quando a gente compara um ser vivo, um vegetal, a um animal, a gente quer dizer que o fato de estar vivo faz com que todos sejam exatamente a mesma coisa. E não, todos estão vivos, é verdade. Mas existe uma diferença enorme. Eu vou dar um exemplo bem simples. Imagine um cachorro paraplégico. Faça um corte na perna dele. Não vai fazer isso, estou dando um exemplo. Ele não vai sentir dor, mas significa que a perna dele está morta? Não. A perna dele vai interagir, vai desenvolver todo um processo de defesa, de cicatrização, vai emitir informações para o cérebro que vai conectar e tudo mais, mas não necessariamente ele vai sentir. Isso é uma grande diferença. Vida é uma coisa, capacidade de senciência é outra. Vamos lá. Agora, nós respeitamos essas vidas que se tornam o nosso corpo, aí é diferente. Eu estou abusando das outras vidas ou estou cuidando? Eu cuido para que eles tenham, por exemplo, hoje tem pessoal que vende ovos, fala assim, de galinhas felizes, né? São soltas. Aí parece que ele inverteu, né? Tipo, não existe. Eu tive num spa recentemente, ela falando muito isso, bonito, não sei se você conhece. Mudou. Chama... Muito gostoso. Aí eles vendem muito sem agrotóxicos, coisas naturais, né? Aí eu fui lá, tinha galinha. Eles têm ovos, de vez em quando servem ovos na mesa, mas frango... Ovos felizes. Ovos felizes. E as galinhas bonitas, felizes, todas douradinhas. Eu falei, quanto tempo vive uma galinha? A minha pergunta, né? Há uns 2 anos. Eu falei, o que vocês fazem com uma galinha de 2 anos? Os nossos empregados comem, porque eles não servem na mesa. Então, vocês têm uma galinha que é poedeira, soltas, livres, elas põem ovos, você não pega todos, porque alguns têm que virar galinhas de novo, mas alguém come as galinhas. Pois é. O que você faz com a galinha velha? Galinha que não põe mais ovo, galinha que não pode mais produzir. Olha, isso é bem importante, hein? Porque muita gente tem essa ideia. Ah, mas as galinhas são criadas soltas e tal. Gente, é claro, se a gente for comparar um tipo de produção, a gente vê que existe uma carga muito maior de sofrimento em um modelo ou em outro, mas não existe isso, né? O animal vai para o abate. Os pintinhos machos não têm utilidade, vão para o abate também. Ou seja, essa ideia de ovos de galinhas felizes, é bom a gente relembrar que é uma forma de você se sentir mais tranquilo. Ufa, eles cuidam bem. Na verdade, essa ideia de que a gente pode continuar usando, contanto que a gente crie de forma legal, bacana, não cabe não, né? É dado para alguém. Quer dizer, não tem jeito. É vida-morte o tempo todo. E nós tempo inteiro. Tem que saber um exercício, fazer um exercício para a gente poder viver com isso de uma forma boa, né? Escolhas cada dia. E como é que a gente facilita? Olha, tem gente que usa esse argumento, que é a vida e morte, não tem jeito o tempo inteiro, para sustentar a postura que vai ter. E isso é uma forma de falar, já que morrem mesmo, eu também vou fazer parte disso. E não, a nossa condição como humanos é exatamente repensar e traduzir a nossa visão daquilo que é o mais adequado da nossa relação com a natureza, com os animais e tudo mais, em uma postura
que faça sentido. E no caso, o que faz sentido é a gente evitar sofrimento, é a gente evitar a morte. Bom, vocês sabem tudo isso. Vamos lá. Para que essas outras formas de vida, que algumas se tornam a nossa vida, o seu tempo de vida seja feliz, seja bom. Tinha uma professora de yoga entre Rio Claro e São Carlos, que ela ficava na fazenda que tinha sido dos pais. E o irmão dela tinha gado confinado. Nós íamos fazer yoga e meditação. Aí a gente ia em volta desses lugares. Tem gado confinado no Brasil, viu, era uma gente? malvadeza. Tem porque gente era uma que acha que não, mas imensa. E o gado solto ia ser mais feliz, né? Era tudo gado de corte. E nós íamos em volta do curral, ficava todo mundo rezando lá pro gado, agradecendo. O cara, porque eles vão todos virar gente daqui a pouco, né? Ai, meu Deus! Aí ela resolveu desistir de fazer os encontros lá, porque era muito pesado. E ela falou para o irmão, solta o gado. É que o gado confinado, a carne a visão é melhor, das crenças dela. Não tem carrapato, não pega doenças. Então é uma carne mais cara, melhor, de melhor qualidade. Mas os coitadinhos grudados ela traz outro, mais assim, risco eles não criam músculo, aquela musculatura fica mais macia, né? Porque nesse exercício. Você sabe que eu fiz veterinária e eu abandonei o curso ainda no 5º período, por conta dessa questão. A gente falava muito sobre essa questão de produção, e isso me fazia mal ao coração. Então, assim, eu entrei com outro clima, projetando outras coisas, e tive que aprender coisas que me tiraram a vontade de fazer. É isso. Aí acabei parando. Acabou parando por quê? O que tirou a vontade dela fazer? Porque os cursos de veterinária, em sua grande maioria, preparam os profissionais a trabalharem nesse ambiente de abatedouro, de serem parte desse processo de abate de animais. E eu comento que era uma das faculdades que eu pensava em fazer, mas quando eu descobri que se fazem testes em animais e que também a preparação do profissional é para conviver com esse tipo, não é o veterinário para cuidar de animais. É estranho isso, né? Porque eles estudam para atender uma indústria que mata, que explora os animais. Não faz muito sentido. E aquele que falou algo que eu me identifiquei demais, porque eu nem cogitei começar por conta disso. Você falou sobre essa coisa de ordem da vida, né, e tudo mais. E essa foi a última fala da Kelly Key sobre o assunto de veganismo. Eu acho que elas trouxeram vários elementos, alguns de contradições bem claras, que são típicas desse debate e que fazem parte, sim, do dia a dia. Eu espero que cada vez mais as pessoas pensem, conversem. Eu achei muito legal, aliás, a Monja já entrou em várias polêmicas em relação ao veganismo e dessa vez ela teve uma postura aí um pouco mais, digamos assim, acolhedora e de repente pode estimular seus seguidores. E em relação a Kelly Key também, aliás, já faz algum tempo que ela inclusive é apoiadora da campanha Segunda Sem Carne e já está nesse processo. A gente espera que realmente ela consiga e que ela possa influenciar milhões e milhões de pessoas que a seguem nas redes sociais. E antes que eu termine, lembre-se, hein? Toda segunda-feira na Rádio 89 FM eu apresento o Zona V, um quadro sobre veganismo numa das rádios líderes de audiência em São Paulo e no Brasil inteiro, né? É isso aí, gente. O Momento Veg fica por aqui e a gente volta em breve.